Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 1º de outubro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Presente número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura dada à sessão anterior e convida a nobre deputada Leci Brandão para a leitura da resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui duas indicações, uma do nobre deputado Coronel Telhada, para que seja determinado aos órgãos competentes do Poder Executivo, em especial para a Secretaria da Segurança Pública, para que sejam realizados os estudos e adotadas as providências necessárias para convocar os aprovados dos 416 cargos do concurso público CCP número 008/2018. A outra indicação é do nobre deputado Douglas Garcia, pedindo que seja feita a adoção das providências necessárias para a realização de melhorias na estação Ipiranga da CPTM. Está lida a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputada. Essa presidência, antes mesmo de começar aqui o grande expediente, faz aqui um comunicado, lamentando que hoje, no dia de hoje, dia 1º, faleceu a irmã do nobre deputado Barros Munhoz, a senhora Maria Cecília, e o velório está sendo realizado lá em Dayatuba, tá? Então, na Alameda Antônio Ambiel Elvecchia, nome 895. Então, lamentamos e os nossos pêsames ao nobre deputado Barros Munhoz e toda a família da senhora Maria Cecília. Iniciamos o nosso pequeno expediente, já convidando para fazer uso da palavra o nobre deputado Castelo Branco. Lembrando a você, telespectador, que além da Rede Alesp, você acompanha esta sessão ordinária pela internet no al.sp.gov.br e no YouTube. Boa tarde, telespectadores da televisão Alesp, nobres deputados aqui presentes, colaboradores da casa. Hoje iniciaremos uma campanha falando sobre o tema do PL 752, vindo do governo do Estado de São Paulo, sobre o incentivo alto. Nós preparamos uma apresentação que vai iniciar um tema técnico, acadêmico e que vai exigir de nós atenção e reflexão. Pretendemos falar no grande expediente e hoje à noite, usar os 15 minutos que nos forem reservados para fazer a sustentação oral em defesa deste projeto de lei. O Incentivo Alto é um programa do governo do Estado que visa fortalecer o setor automotivo. Para a gente entender isso, nós vamos ter que entender aqui a situação brasileira. Rapidamente, o Brasil hoje ele tem 22 montadoras de veículos, das quais 8 estão no estado de São Paulo. Aqui é um painel geral das montadoras, das regiões que ocupam, entre veículos leves, médios e pesados. Não estando nesta análise máquinas e equipamentos agrícolas ou de terraplanagem. É importante considerar que a venda de veículos e a quantidade de automóveis vendidas no Brasil apresentou uma queda grosseira de vendas de 2010 até 2016, uma subida suave em 2017 e está num patamar estável em 2018. E é uma indústria que tem muita dificuldade na sua sustentabilidade. O fenômeno da globalização mudou as relações internacionais em todos os seus segmentos comerciais, mas principalmente na área da automação de veículos. Ninguém é capaz hoje de montar nada sozinho. É um cluster, é um clube, é um conjunto de montadoras. O grande segredo é que a indústria principal que detém a tecnologia, a linha de montagem e o know-how, mas ela escolhe no mundo os melhores países ou dentro daquele país, o melhor estado para viabilizar
aquele seu investimento de montar uma planta que seja capaz de montar aquele veículo. Isso se aplica a vários tipos de transporte, não só a carro, como a caminhão, como a trens, como a aviões, como a barcos, como a trens, como a qualquer coisa hoje em dia. É um consórcio que o monta. O fenômeno da globalização nos levou a isso. Aqui é um mapa global de veículos, por quantidade de veículos. Aqui é um plan da situação mundial. Olha só aqui o Brasil. Nós correspondemos hoje a 0,46% do mercado mundial. Isso é uma vergonha, né? Um país de nossas dimensões, com o nosso parque industrial, está com 0,5% do mercado mundial. Muito bem. E os principais benefícios para alguém ficar no seu país são redução de tributos, 2, a área e 3, mão de obra. A conjunção destas coisas vai favorecer. Aqui são as principais concorrentes do mundo. Está aqui a Turquia, está aqui o México, está aqui a Suécia, a República Tcheca, a própria Coreia do Sul, a China, o Japão eu já falei, e as Filipinas. Todos eles concorrem também pelo nosso mercado. E nós estamos numa crise de grande monta desde 2008, com a bolha do mercado imobiliário. Tivemos uma queda vertiginosa até 2014, que só foi interrompida em 2019 com a mudança de governo atual. Bom, e aqui nós vamos entrar no porquê do incentivo alto no caso do cenário brasileiro. Como está se extinguindo o meu tempo, eu vou deixar para o grande expediente dar continuidade a esse estudo técnico, acadêmico, agradecendo à Secretaria da Fazenda, que teve a imensa paciência de me receber por quase 4 horas e me explicarem detalhadamente estas perguntas e muitas outras que os senhores terão acesso nas minhas próximas apresentações. Muito obrigado e até o grande expediente. Obrigado, nobre deputado. Convidamos agora o deputado Ricardo Madalena, deputado Jorge Lula do Carmo, deputado Itamar Borges, deputado Frederico Dávila. Estamos, portanto, no pequeno expediente, onde os parlamentares têm o tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. Sobe agora à tribuna para suas palavras o deputado Frederico Dávila. Senhor presidente, demais colegas, venho aqui hoje novamente falar sobre uma demanda crítica da minha região, o que diz respeito ao trevo da morte em Buri e Itaquarivaí. Trevo conhecido como trevo do 18, onde ocorrem ali diversos acidentes e muitos deles fatais. Eu vou solicitar à mesa, presidente Umaci, que envie uma mensagem para o secretário de Logística e Transportes, no sentido de que se tome providências urgentes com relação ao trevo da SP 258 KM 254. Não é possível que uma estrada concessionada há mais de 10 anos continue tendo trechos e trevos e obras de arte que são nomeadas como trevo da morte, curva da morte, enfim, esse tipo de menção numa estrada paulista, que é o estado mais rico da federação e que contribui sobremaneira com a economia do país. Então, solicitamos aqui a Secretaria de Logística e Transportes, na figura do senhor João Otaviano Machado Neto, e também o secretário de Governo e vice-governador Rodrigo Garcia, que tome providências a respeito dessa localização. Também queria aproveitar aqui esse tempo do pequeno expediente para parabenizar o deputado Castelo Branco, que no dia de ontem promoveu aqui nessa casa, neste plenário, uma sessão solene em homenagem à Companhia Melhoramentos de São Paulo pelos seus 129 anos.
A Companhia Melhoramentos, como todos sabem, tem não só a produção de papéis, mas também uma linha editorial riquíssima, principalmente no que diz respeito a publicações infantis. Publicações essas que trazem uma boa formação para as crianças, para os jovens, totalmente diferente daquilo que nós vemos nos dias de hoje, aonde são colocados temas extremamente nocivos às crianças e aos jovens nas publicações que são hoje impressas por outras editoras. Então, eu queria parabenizar aqui o deputado Castelo Branco pela iniciativa. A cerimônia ontem da sessão solene foi muito prestigiada e também queria novamente aqui nessa tribuna fazer menção ao meu amigo de longa data e também conselheiro da empresa, o senhor Paulo Veloso, que esteve aqui representando a senhora, sua mãe, a dona Ana Maria de Moraes Veloso, que é filha do grande Mário Toledo de Moraes, que foi membro da Fiesp, enfim, um dos grandes, uma das grandes lideranças empresariais do Brasil. Então, fica aqui meu registro, minha reverência à Companhia Melhoramentos de São Paulo e o fato do deputado Castelo Branco ter ontem feito essa sessão solene mostra que as boas empresas precisam ser valorizadas por esta casa e pela classe política, uma vez que hoje em dia, aqui no Brasil, nós vemos pouquíssimas empresas que transcendem ao tempo, como a Melhoramentos, que passou dos 100 anos da sua criação ininterruptamente, com as mesmas famílias no controle, mantendo uma tradição editorial, fabril e de desenvolvimento para São Paulo, que são exemplo para todo o país. E fico feliz aqui que tenha sido lembrado aqui nessa sessão solene de ontem. Logo mais, no grande expediente, vamos ouvir atentamente as exposições sobre o, como chama, Castelo? Incentivalto, para ver o que o senhor catalisou de informação junto à Secretaria da Fazenda, que, pelo que eu conheço, é uma boca sem estômago, aonde é insaciável a vontade de abocanhar tudo o que passa pela frente numa pantagruélica, deputado Ed Thomas, uma pantagruélica volúpia de engolir os recursos do contribuinte. Então, advindo da Secretaria da Fazenda, minha desconfiança é sempre alerta. Vamos aguardar aqui a exposição do deputado Castelo Branco, que às vezes foi, como diz na minha região, foi logrado por integrantes daquela secretaria, no bom sentido da palavra, que a missão deles é arrecadar, mas é insaciável. Aquilo ali é uma boca sem estômago, não tem fim. Então, eu quero ver o que o senhor vai trazer para nós. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o deputado Adalberto Freitas, deputado Jorge Wilson, deputado Janaína Pascoal, deputado delegado Olinda, deputado Douglas Garcia, de Vossa Excelência tem regimental. Não vai falar. Deputado Coronel Telhada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Permite uma comunicação, senhor presidente? Tem Vossa Excelência tem regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para comunicar a essa casa que no final da semana passada, eu recebi no meu gabinete uma convocação do Conselho de Ética pedindo para que eu me apresente amanhã para ouvir as duas advertências que foram aplicadas pelo Conselho a mim. Senhor presidente, com todo respeito aos deputados que fazem parte do Conselho de Ética, peço à nobre deputada Maria Lúcia Amari, que é a presidente, para que essa advertência seja feita em uma sessão pública, aberta, porque me parece que eles querem que eu vá até lá para fecharem sobre mim uma audiência fechada, uma sessão
reservada para que possam fazer a leitura dessa advertência. Acontece, senhor presidente, que eu não sou criança para me levarem para o fundo de casa e puxarem a minha orelha. Se esse processo tiver que acontecer, isso tem que acontecer de forma pública, em respeito ao meu eleitorado. Eu quero que todos tenham ciência do que acontece nessa Assembleia Legislativa. É por uma questão, além de uma questão de respeito, mas também de convivência entre nós mesmos. Não tenho nenhum problema em receber essas advertências de forma pública. Então, deixo aqui registrado o meu nobre pedido à nobre deputada Maria Lúcia Amari para que essa advertência seja aplicada amanhã, às 2h, de forma pública. Caso contrário, senhor presidente, eu já deixo avisado aqui no plenário da Assembleia Legislativa que eu não irei comparecer caso eles queiram aplicar de forma reservada. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Coronel Telhada. Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, assessores, funcionários aqui presentes, ao público aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero saudar aqui presente o cabo Armando e o soldado Monteiro, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial militar. Quero aqui também hipotecar minha solidariedade ao deputado Douglas Garcia, porque eu acho que ele está certíssimo. Ele não cometeu nenhum absurdo, nenhuma falta de ética, mas a gente vê uma guerrinha aqui entre as pessoas por ideologia, e não concordo com o que estão fazendo com ele, com o deputado Frederico Dávila também, que tem todo o nosso apoio aqui nessa casa. Eu quero aqui, hoje, apresentar os dias de 1º de outubro. 1º de outubro tem algumas datas a serem comemoradas. Eu aproveito sempre aqui o pequeno expediente para lembrar essas datas. Hoje, por exemplo, é o Dia do Idoso. Eu e o deputado Ed Thomas estamos quase chegando lá, né, Ed Thomas, um deputado defensor da polícia. Nishikawa já está, viu, Nishikawa? Dia do Idoso, um abraço a todos os nossos amigos. Nishikawa, ele era tenente, eu era moleque ainda, e ele sabe o respeito que eu tenho por ele pela antiguidade na Polícia Militar. Então hoje é o Dia do Idoso, lembrando a todos os amigos e amigas idosos aí, nosso respeito, nosso carinho, que estamos chegando aí também. Hoje também é o Dia do Vereador. Para todos nós que fomos vereadores, aí os atuais vereadores e vereadoras, não só no estado de São Paulo, nas cidades aí, em todo o Brasil, vereadores, um abraço, sucesso na missão, contem conosco aqui na Assembleia Legislativa. E também, hoje é um dia que eu tenho um relacionamento também, porque é o Dia Internacional da Música. Então a todos nós que somos músicos aí, aos músicos, artistas, a deputada Alici Brandão também, que é nossa música, nossa musicista, nossa cantora aqui na Assembleia. Hoje é o Dia Internacional da Música. Então, abraço a todos os músicos que trazem alegria no nosso viver. Infelizmente, também uma morte alimentar de um policial militar do estado de Minas Gerais, faleceu vítima de um tiroteio em ocorrência. É o policial militar Célio Ferreira de Souza, que foi morto sábado numa ocorrência, quando respondia a uma ocorrência, e foi baleado nessa ocorrência. Então, nossa solidariedade a todos os policiais de Minas Gerais, na figura do falecimento do policial militar Célio Ferreira de Souza, morto em serviço. Aqui mais uma série da nossa Bala Perdida, a culpa é da Polícia Militar. Eu falo isso todo dia porque eu não aguento mais ver uma famigerada rede de TV, quando tem um tiroteio e falece um inocente, a bala perdida é sempre da PM. Então eu vou mostrar mais um absurdo que a PM comete. Eu tenho um vídeo aqui de 14 segundos, tá no ponto aí, põe na tela, por favor. Tá lá. Aí, pode soltar. Aí, 14 segundos de tiro pro alto. Culpa é da PM, de quem mais vai ser a culpa? Só pode ser culpa da polícia. Quando tem tiro perdido, a culpa é da polícia. Põe de novo, Machado, vamos ver a polícia atirando para cima, matando inocente. Vamos lá, mostra a polícia militar matando coitadinho na periferia. Ô, gente, é para mostrar a imagem, não para ficar no som só. Para, volta. Começa do zero de novo, vai. Põe a imagem primeiro e solta a imagem, não ficar dando tiro em mim aqui, porra. Pessoal, nosso diretor técnico está terrível. Presidente, eu não sei o que acontece nessa casa. Não sei se querem me matar porque estão dando um monte de tiro em mim, não mostra imagem. Eu vou explicar para o pessoal da técnica. Põe a imagem do vagabundo atirando e solta, pelo amor de Deus. Mas não tem que ir, agora sim. É isso aí, gente. É isso aí que acontece, principalmente no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo acontece também.
vagabundo armado de fuzil, fazendo o diabo, mas a culpa é da polícia. Outra ocorrência que eu quero trazer para os senhores aí, foi noticiada pelo jornal Metrô, no dia 30 de setembro, ontem, uma professora lá em São Miguel Paulista, no Itaim Paulista, perdão, na Escola de Ensino Fundamental Dama Entre os Rios Verde, ela foi molestada sexualmente, sofreu abuso sexual, dona Alici. A professora de 40 anos foi até o carro no estacionamento para poder fumar um cigarro. E lá um indivíduo entrou na escola e abusou sexualmente da professora. Eu tenho um projeto nessa casa que foi vetado, foi vetado pelo senhor... Mito, esse não foi nem votado, está para ser votado aqui, que fala sobre vídeo monitoramento em escolas. E tem gente que tem medo. Para que pôr câmera em escola? Para fazer o quê? Para mostrar o professor falando coisa negativa, é para evitar essas coisas aí. Professora ser molestada sexualmente dentro de uma escola. Dentro da escola, não é no meio da rua. É um absurdo. Só para fechar, senhor presidente, peço um minutinho de paciência. Eu quero falar aqui de uma ocorrência que o tenente Matos me mandou. Essa ocorrência aconteceu lá em Jacareí. Pode pôr as imagens, por favor. Em Jacareí, os policiais Cabo Samuel e o soldado Braga, que nessa foto aparece com os comandantes do batalhão, estavam numa viatura e fizeram um cerco no policiamento e passaram a acompanhar o veículo de um suspeito. Esse veículo era roubado. Eles conseguiram abordar esse veículo e prender o bandido que era foragido da justiça. Esse vagabundo que está preso aí ainda tentou correr pelas ruas e durante a fuga ele acabou sendo alcançado e portava uma arma. Acho que eu tenho a foto da arma aí. Olha que porcaria de arma. Mas uma porcaria dessa mata um pai de família. Então aqui meu abraço, meu reconhecimento. Essa ocorrência, esse vagabundo, só para vocês terem uma ideia, era um dos líderes do PCC. Aí na foto está o tenente Matos, mostra a foto. O tenente Matos está com os dois policiais, com o cabo Samuel e com o soldado Braga. A ocorrência repercutiu muito na cidade de Jacareí e foi alvo de elogios de todos os cidadãos que inclusive foram até o quartel pedir homenagem aos PMs. Os PMs foram homenageados pelo tenente-coronel Renato e pelo major Gomes, comandante e subcomandante do 41 BPMI, que entregaram aos PMs a medalha ocorrência de destaque. Então, parabéns a todos os amigos do interior, em especial do 41 BPMI, ao coronel Renato, ao major Gomes, ao tenente Matos e aos dois policiais, cabo Samuel e o soldado Braga. Parabéns, precisamos de policiais como vocês, assim, para garantir a segurança no estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos. Anuência do orador, uma breve comunicação. Tem Vossa Excelência para uma comunicação. Dizer que eu ouvi aqui o deputado Douglas, eu acho que ele está coberto de razão. Eu acho que se for feito, que faça uma audiência pública ou que abra a sessão do Comissão de Ética para que ele possa demonstrar os excessos ou não que houve nisso aí. Então, eu concordo com ele. E dizer o seguinte, eu acho que o Conselho de Ética, na semana retrasada, cometeu uma grande injustiça aqui na Assembleia, onde aceitou um processo do deputado Frederico Dávila. Primeiro que, no meu breve entendimento, o que ele falou, o que não falou, não é essa discussão. Não é uma quebra de decoro. Então, que não deveria ter sido aceita pelos membros do Conselho de Ética. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nós temos que fazer essa defesa, porque não dá mais. Eu fiquei 2 anos, deputada Alessi, como presidente do Conselho de Ética. Não tive nenhuma reunião, porque não houve nenhuma denúncia. Agora, a coisa que mais se faz aqui é fazer denúncia. 9 já, aqui está um membro. Você foi membro comigo na outra também, nós não tivemos nenhuma, e agora nós já temos 9. Então, eu acho que ou a gente tem uma serenidade maior na Assembleia Legislativa, para fazer que aqui a gente possa fazer discussões, mas discussões políticas, econômicas, de cada um dos temas que passa, do que fazer uma decisão ideológica. Então, eu quero concordar, eu acho que o deputado Frederico Dávila está correto, não no que ele disse, que eu não ouvi o que ele disse, mas o que ele disse, não houve nenhuma quebra de decoro. Então, não teria que ter sido aceita lá naquele conselho. Apenas isso, presidente. Obrigado, nobre orador. Obrigado, Na ordem, presidente. Nós temos um orador na tribuna no pequeno expediente. Vamos fazer o seguinte, ele fala depois, Vossa Excelência fala, para a gente dar um intervalo. Com a palavra, depois Vossa Excelência fala, depois que ele terminar de falar. Vamos falar. Ele fala. Presidente. Ele concedeu. Vamos para emendar o que ele falou, ele concedeu. Ele cedeu. É que... Presidente, eu queria
para uma breve comunicação. Só confirmando o que o deputado Carlão Pinhatari falou, o Conselho de Ética é para nos defender, é para nos ajudar. Nós estamos aqui, dentro da Assembleia Legislativa, para ter realmente a defesa de nossos pares. E o que aconteceu realmente com o deputado Frederico Dávila, nós achamos também que foi, de uma maneira inadvertida, aceitar tal citação. Então, nós reiteramos e, juntamente com o deputado Carlão Pinhatari e todos os nossos pares, a bancada inteira contra essa aceitação no Conselho de Ética do deputado Frederico Dávila, e faríamos se fosse um outro deputado, seja ele qual for, dentro dessa missão que nós estamos aqui para nos defender e não para nos acusar e nos degradar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Janazzi. Com a palavra, deputado Carlos Janazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente. Senhor presidente, ontem nós realizamos uma grande audiência pública aqui no José Bonifácio, no plenário José Bonifácio, contra a aprovação, contra o PL 899 de 2019, o projeto de lei encaminhado pelo governador Dória, que pratica, deputado Ed Thomas, um verdadeiro calote nos precatórios do Estado de São Paulo. Precatórios, né, a própria existência do precatório já é um calote, porque o precatório ele já está inscrito na dívida ativa do Estado, o Estado não pode mais recorrer porque ele tem que pagar. Acontece que o Dória consegue dar o calote dentro do calote, reduzindo o valor do pagamento desses precatórios de R$ 33 mil para R$ 11 mil, prejudicando, sobretudo, os nossos servidores aposentados, pensionistas, os servidores da ativa, que serão os mais afetados por essa proposta nefasta do governo Dória. Nós tivemos a participação de várias entidades, não só sindicais, como a Pública, por exemplo, mas também associações de servidores do Judiciário, como a CETEG, a Sojures, a Sojubes, a Udemo, representando os diretores das escolas da rede estadual de ensino. Nós tivemos a representação da OAB, né, a comissão dos precatórios esteve presente na figura do seu secretário-geral. Nós tivemos representação da Associação dos Advogados e de muitas outras entidades. O deputado Coronel Telhada participou, fez uma intervenção importante, até porque foi dele o parecer contrário na Comissão de Administração. Enfim, eu estou dizendo isso, senhor presidente, para fazer um apelo aos deputados e deputadas para que votem contrariamente ao PL 899, porque é um projeto que representa um atentado à dignidade humana de milhares de pessoas do Estado de São Paulo. É um projeto inconstitucional que afronta a lei maior do país, afronta o parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição Federal, e é muito importante que os deputados nem deixem o projeto chegar no plenário, porque é um verdadeiro absurdo, senhor presidente. Também gostaria de dizer que, infelizmente, acabo de ler na grande imprensa agora que foi aprovado o parecer da reforma da Previdência no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse perverso parecer que, na verdade, vai acabar com a aposentadoria no Brasil. Se ele for para o plenário, for aprovado em primeira e segunda votação, nós vamos ter o fim da aposentadoria no Brasil. A reforma da Previdência do governo Bolsonaro, ela é um atentado contra a possibilidade do povo brasileiro se aposentar. Infelizmente, o parecer foi aprovado agora, há poucos minutos, na Comissão de Constituição e Justiça, e me parece que ele entra ainda hoje no plenário em primeira votação. Então, é muito importante que a população que está nos assistindo agora, você que está nos assistindo, entre nas redes sociais, pressione os senadores, entre no site do Senado Federal, ou mesmo entre em contato com o senador que recebeu o seu voto e cobre dele o voto contrário à reforma da Previdência, porque se o projeto for aprovado, hoje
a aposentadoria só será feita através da idade, através de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Na nossa área da educação, também haverá na verdade, o fim da aposentadoria especial para o magistério. Fim, porque uma professora que hoje se aposenta com 50 anos de idade, com a reforma perversa do Bolsonaro, ela vai se aposentar com 57 anos. E o professor que se aposenta com 55 anos, com a reforma aprovada, ele se aposenta com 60 anos. E isso sem a integralidade dos vencimentos. Para que se haja integralidade dos vencimentos, num nível mais geral, o trabalhador terá que contribuir com 40 anos. Um verdadeiro absurdo, senhor presidente. Essa reforma, essa deforma da Previdência Social, que na prática significa o fim da Previdência, o fim da Seguridade Social, que vai prejudicar não só as trabalhadoras e trabalhadores, mas também os municípios, que 70% dos municípios do Brasil dependem dessas aposentadorias para girar as suas economias. Então, o efeito vai ser devastador para todo o povo brasileiro. Mas nós continuamos mobilizados e pressionando os senadores a votarem contra essa reforma. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Gil Diniz, deputado Major Meca, deputado Conte Lopes, deputada Alessi Brandão. Vocês têm o tempo regimental. Deputada Alessi Brandão, portanto, na tribuna, pelo tempo regimental de 5 minutos nesse pequeno expediente. Senhores deputados, senhor presidente, assessorias, público que nos assiste pela TV Alesp, público que está presente na galeria, que as pessoas sempre vêm aqui para defender suas demandas. E eu queria pedir, senhor presidente, licença para inicialmente dar os meus votos de condolências ao nobre deputado Barros Munhoz pelo falecimento da sua irmã, ele que foi tão gentil comigo na passagem aí do falecimento da minha mãe também. Barros Munhoz, minhas condolências e da minha família. Senhor presidente, ontem o Ministério da Educação anunciou uma liberação pelo governo federal de 1 bilhão e 99 milhões para a pasta, ou seja, mais de 50% desse dinheiro vai ser destinado principalmente para universidades e institutos federais de educação. É bom, mas a gente só não pode esquecer que uma parte das verbas para as universidades estão totalmente contingenciadas. Ao todo estão sendo bloqueados 3 bilhões e 800 milhões que estão suspensos desde o início do ano. Ou seja, nós chegamos ao ponto de comemorar uma verba que sempre foi obrigação do governo repassar para a educação. Mas o que a gente vai esperar? Afinal de contas, o ministro da Educação, ele faz críticas ao uso da palavra educação, deputado Ed Thomas. A palavra educação está sendo proibida pelo ministro da Educação. Tem que usar a palavra ensino. E também critica o salário dos professores das universidades federais. Então, o retrocesso continua, da mesma forma. Eu acho que a gente tem que entender que o Conselho de Educação implica na formação do indivíduo, fica uma coisa mais ampla. O ensino, não sei por que não pode mais usar a palavra educação. Talvez seja porque essa palavra está sendo muito usada aí em todos os eventos, enfim, ultimamente, até nos eventos artísticos, as pessoas têm combatido muito o comportamento do ministro da Educação, que parece que não gosta dos professores, ele odeia professor que tenta elucidar um pouco mais a cabeça dos alunos, enfim, está muito complicado. Eu também quero lembrar que nós estamos no primeiro de outubro, nós estamos entrando aí na campanha do Outubro Rosa. É um movimento conhecido mundialmente, que começou nos anos 90, que promove ações afirmativas relacionadas à prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Essa campanha ela tem como objetivo compartilhar as informações sobre câncer de mama e, mais recentemente, também sobre a questão do câncer do colo do útero, promovendo a conscientização pelas doenças e contribuindo para a redução da mortalidade.
porque aqui na casa houve muita discussão sobre a questão do parto ser humanizado e a cesariana, enfim, essa confusão ainda continua no ar, mas a gente está muito preocupado com a questão do câncer de mama e o câncer do útero, do colo do útero, porque tem morrido muitas mulheres, então a gente agora começou essa campanha do Outubro Rosa. É importante saber que o diagnóstico precoce é o maior aliado, né, para o tratamento eficaz do câncer de mama, que, na verdade, é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Podemos observar aqui na casa que, na maioria das portas dos gabinetes das deputadas, já tem um cartaz falando sobre o Outubro Rosa. E a gente espera que essa questão da saúde da mulher, essa mulher que está sendo mais assassinada do que nunca, né? Tá uma coisa absurda que está acontecendo, o feminicídio disparou de uma forma absurda mesmo. Vamos ver se a gente consegue também reduzir, né, essa questão do câncer. Acho que a ciência precisa rapidamente ver o que está acontecendo, porque o câncer está matando muita gente, milhares e milhares de pessoas estão morrendo por causa de câncer, e essa doença, inclusive, também tem gente conhecida, gente da nossa família que está passando por esse processo, então a gente tem que falar. Quanto à questão aí da Comissão de Ética, né, do Conselho de Ética da Casa, é bom também a gente refletir sobre o comportamento da Casa, as coisas que acontecem aqui dentro do plenário. Porque se as pessoas forem mais calmas, né, e não tiverem tanta necessidade de criticar o outro por causa da sigla partidária, nós não vamos ter tantas denúncias, não vamos ter tantas situações aqui delicadas de deputados serem, enfim, né, denunciados e serem chamados para poder se explicar. Eu acho que tem que ser realmente uma coisa pública, uma audiência pública, mas, mais do que isso, eu acho que o respeito recíproco entre os deputados e deputadas também tem que existir. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada. Com a palavra, a nobre deputada Analice Fernandes, deputada professora Bebel Lula. Passamos agora para a lista suplementar. Convidamos o deputado Tamar Borges, deputado Jorge Wilson, deputado Tenente Nascimento. Sobe a tribuna para sua fala, nesse tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, eu venho como coordenador da Frente Parlamentar de Cidadania, Políticas Públicas e a Terceira Idade. Subo essa tribuna para prestar uma homenagem a todos que alcançaram essa idade tão importante e tão sábia para nós mais jovens. Para os mais jovens. Como disse a deputada Alessi há poucos instantes atrás, muitas vezes falta o quê? Um pouco mais de experiência. E eu acho que o entendimento e procurar saber dos mais experientes, isso vai nos ajudar muito. Mas nós estamos vendo que hoje os idosos estão vivendo muito mais, né? Nós estamos vendo que, de uma forma mais ativa, e uma contribuição tem sido a medicina, que tem ajudado muito essa questão. Os idosos hoje representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. A expectativa em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Então, nós estamos vendo, como cidadão brasileiro, que nós temos que dar todo o apoio às políticas públicas para a terceira idade. E eu quero pedir permissão à deputada Alessi para fazer uma homenagem à deputada Alessi pela a sua longevidade, sendo a deputada de maior experiência nesta casa, né?
temos deputados outros, temos deputados de maior experiência. Então, deputada Alessi, que tem alegrado famílias, tem alegrado pessoas, a cultura brasileira, deputada Alessi, hoje já faz parte, a senhora faz parte da história da cultura no Brasil. Então, assim sendo, eu quero aqui prestar essa homenagem e gostaria que a senhora se posicionasse aqui para entregar para a senhora uma lembrança, deputada Alessi, aqui. E queria o aplauso de todos, porque aqui está a terceira idade ativa, alegrando vidas, alegrando pessoas, e o nosso país tem essa riqueza de ter você, Alessi, como nossa deputada representando essa que podemos dizer a melhor idade. E continuando, quero aqui, não posso deixar a oportunidade, pode parabenizar aí a nossa deputada Alessi, mostrar um vídeo que nós fizemos, né, da terceira idade, que é isso que nós temos que fazer. O seu exemplo nos comove, o seu exemplo nos faz seguir, o seu exemplo nos faz caminhar melhor. Parabéns, Alessi. Ao vídeo que nós vamos apresentar aí. O bem e alto astral deve dobrar no Brasil até 2042. A projeção do IBGE é de que a população brasileira atinja 232 milhões de habitantes. 57 milhões serão de idosos. As demandas são crescentes e o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Tenente Nascimento, do PSL, reconhece a importância desse público. Dentro desse programa da semana inteira, nós vamos estabelecer projetos sociais. Já vamos fazer uma parceria com o INCOR, vamos fazer uma parceria com as associações gerais para o lazer e também com as instituições financeiras, a fim de coibir o grande vilão hoje da terceira idade, essa questão do consignado, essas coisas todas. Então nós vamos, nessa semana, estabelecer conversa, diálogos, para que possamos melhor dar uma atenção a essa classe que está aumentando com muita rapidez. São Paulo é pioneiro nessa luta. A Frente Parlamentar do Idoso aqui na Assembleia Legislativa vai complementar esse trabalho extremamente importante de valorização do idoso. A expectativa de vida, há algum tempo atrás, era de 50 anos, hoje é de 70, passou de 70 e vai mais para frente aí, desse que a gente quer, com qualidade de vida. O evento contou com a participação de associações e muitas caravanas de municípios do interior de São Paulo. Várias ideias e muitas discussões de como melhorar a qualidade de vida de todos eles através de políticas públicas. Eu acho muito bacana essa conversa, essa pauta de hoje, para que a gente possa debater entre os municípios o que a gente pode trazer de política pública para o idoso. Então, na questão de construção de centros de convivência, para que a gente possa preparar o município para ser acessível, tanto para o idoso como para a gestante, que também necessita. Mas a gente tem que pensar hoje como que a gente pode deixar a vida deles um pouco mais saudável, mais feliz e mais participativa. Levantamento do Instituto de Longevidade Mongeral Aigon, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, considerou Santos a melhor cidade brasileira para quem tem mais de 60 anos morar. Em números, chegam a 92 mil habitantes, 22% da população total do município santista. Santos é pioneiro, Santos é uma cidade envelhecida, mas atualizada. E acaba sendo uma referência por essa mobilização, por esse diferencial de atividades físicas, pelo trabalho biopsicossocial, porque engloba mente, engloba corpo, engloba família. E então, quando tudo isso trabalha junto, esse percurso de vida, que é o cuidado enquanto você é criança, enquanto você é adolescente, enquanto que você é adulto, para chegar na fase idosa, faz toda uma diferença. Bem, eu estou ao lado da Marisa e também do Edmir, profissionais da dança da cidade de Santos. O que representa a dança na sua vida? A dança representa vida, alegria, saúde, tudo de bom. Quem não dança, dança. Quem não dança, dança, Edmir? Isso é verdade, sabe? E o que a dança representa para mim? Hoje, olhando, sabe, essa minha vivência na dança, a dança está sendo meu início, meu meio, meu fim. Tá bom, então agora eu vou pedir licença porque eles vão dar uma palhinha para dançar bonito. Vamos lá, é com vocês. Para o encerramento, deputado, por favor.
Pode encerrar, por favor. Para a conclusão. Obrigado. A conclusão, deputado Alessi, se quiser, se permissão do nosso para o seu pronunciamento. Assim que eu chamar o próximo orador, deputado, por favor. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Daniel José, deputado Ed Thomas, tem acesso ao tempo, deputado Alessi, quando ele se dirige à tribuna, tem Vossa Excelência o tempo para a sua comunicação. Ainda bem que ele não chamou a Vossa Excelência de mais idosa da Assembleia, né? A mais experiente. Que Deus abençoe, proteja, ilumine todas e todos que aqui estão, não só aqui no nosso plenário, os deputados, e também aqui as pessoas que estão na galeria, e os assessores, principalmente. Deputado Tenente Nascimento, o senhor me pegou de surpresa, porque eu não podia jamais esperar que no dia de hoje, né, eu fosse receber essas rosas amarelas lindíssimas e dizer que a gente, às vezes, tem problemas que tem pessoas que não acreditam na minha idade e quer ver o meu RG para ver se ninguém... Acontece o seguinte, não tem plástica, tá? Não tem plástica nenhuma no rosto. Sou uma pessoa que também não tem tempo para fazer ginástica, academia, nada disso. Eu acho que a gente consegue ser dessa forma, primeiro, porque eu sempre fiz o bem. Eu sempre procurei fazer bem para as pessoas. Sou uma criatura que respeito todo mundo. Acho que essa coisa do respeito é fundamental na vida. E dizer que, para mim, ter 75 anos, eu não tenho nenhum constrangimento com isso, muito pelo contrário. Eu falo com muito orgulho, porque a gente consegue trabalhar, eu sempre trabalhei em várias profissões, né? E o meu último, mais recente trabalho, que é trabalho também, as pessoas pensam que o deputado, a deputada não trabalha, nós trabalhamos, nós parlamentares trabalhamos e muito, principalmente a mente aqui é ocupada o dia inteiro, são muitos os problemas, mas eu procuro conduzir a minha vida dessa forma, de uma forma simples, de uma forma bastante saudável, procurando comer as comidas normais, enfim, sabe? Porque eu não gosto dessa coisa de tomar remédio, muito pelo contrário, eu gosto de comer uma comida legal, fazer tudo que eu tenho direito. Não posso mais dançar, que eu estava vendo todo mundo dançando aí, porque a saúde não me permite mais, nem a questão física. Mas continuo cantando quando dá e quero agradecer mais uma vez aqui ao deputado Tenente Nascimento e também aos parlamentares desta casa, pelo carinho que tem me dado nos últimos tempos. Muito obrigada. Obrigado, deputado. A senhora não dança, mas faz as pessoas dançarem, né? A palavra, deputado Ed Thomas. Alessi, que bom você estar aqui, hein? A gente tem alguns privilégios, né? E eu, como radialista, nesses 36 anos, de ter tocado desde compacto simples a LP, né, Alessi? Aí a gente já chegou no pendrive, essa coisa de baixar pela internet, né? Nós estamos vivendo todo esse tempo, inclusive um rádio com imagens, né? Coisa que eu não acreditava e que hoje o rádio também tem imagem. Mas parabenizar o Nascimento, foi brilhante, brilhante, né? A gente não sabe, presidente Dilma Assis, se a gente fala de idade, como o coronel Telhada falou agora há pouco, né? E se de melhor idade, da idade especial, né? Eu creio que a gente é melhor a cada idade, né? E que bom seria se nascêssemos sábios, né? Ser sábio aos 70, mas com 15, né, ter toda essa sabedoria. Mas não é assim. É desse jeito que é a Alessi. A Alessi é uma brasileira pura, nata. É aquela que é o jeito do Brasil, não é verdade, né? Eu gosto muito da dona Ivone Lara e sou apaixonado pela Alessi, certo? Não só pelo brilhante trabalho que ela fez e faz, pela carreira tão bonita que ela tem, pelo que ela ofereceu a esse país em cultura, acima de tudo, em alegria, né? E tê-la aqui no parlamento é um privilégio para o povo paulista. Pode ter certeza disso. Você é maravilhosa. Ainda é pouco, é muito pouco, né? E a gente estende a todas as pessoas. Senhor presidente, eu queria falar de coisas mais felizes, mas eu venho aqui fazer um apelo muito, mas muito importante. Um apelo ao governo do Estado, em especial ao governador João Dória, à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Tão grande é Deus. Eu vejo essa notícia, que a saliva
do carrapato estrela cura o câncer. É esse o estudo que está sendo realizado, ou estava, e que realmente parou. Para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, uma molécula produzida a partir da saliva do carrapato Amblyomma cachenense, conhecido como carrapato estrela, pode ajudar no desenvolvimento de um medicamento contra o câncer. A descoberta foi feita por pesquisadores do Instituto Butantan, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Pesquisas identificaram que a proteína encontrada no parasita era capaz de destruir tumores cancerígenos sem causar danos às células saudáveis. Por que não foi feito até hoje o medicamento? A coordenadora do Centro de Excelência para Descobertas de Alvos Moleculares no Instituto Butantan, Ana Marisa Chudzinski Tavazzi, explica: não foi feito até hoje porque não tivemos infraestrutura para produzir a proteína recombinante. Mesmo a empresa que a gente tem parceria não tem essa infraestrutura. O neurocirurgião Sérgio Cavalheiro, da Unifesp, informa que os pesquisadores precisam do próximo passo, que é poder testar nos pacientes que já se submeteram à retirada do tumor, fizeram radioterapia e o tumor voltou e precisam de uma chance maior. Me chegou a história da molécula que precisa virar medicamento contra câncer empidemona. Esse pequeno é o Fernando, a mãe é a Rosângela. É uma esperança. O empidemona representa cerca de 10% dos tumores infantis do sistema nervoso central e até 30% dos tumores cerebrais nas crianças com até 3 anos. Dr. Sérgio, que é neurocirurgião, que acredita, como nós acreditamos, nessa pesquisa. Isso posto, a gente fez aqui uma indicação ao governo do Estado, à Secretaria de Saúde. O apelo é ao governador João Dória. O apelo é aos deputados, que serão chamados a respeito disso daqui, dessa situação. É no Butantan, é São Paulo, e não há recursos para esses investimentos, para que a gente possa provocar esperança, principalmente para as nossas crianças. Então, esse deputado vem fazer esse apelo ao governo do Estado, à Secretaria de Saúde do Estado, que empenhe esforços para uma campanha nacional pela produção em escala industrial do Amblyomin X, da saliva do carrapato estrela, estudo aqui do Butantan, e salvar crianças como o pequenino Fernando e tantos outros. Esse estudo está em São Paulo, está no Butantan. A gente sabe da situação do país, da dificuldade, mas esse dinheiro é um dinheiro sagrado. Então, eu peço aqui aos senhores deputados até que se informem a respeito e que todos nós possamos nos juntar. Temos aqui uma frente de combate ao câncer, de apoio às pessoas doentes com o câncer, que pode, com certeza, estar nessa luta. Fica aqui esse apelo que chega ao governador do Estado, ao secretário da Saúde, para que a gente possa salvar vidas e, pelo menos, provocar muita esperança de cura e de vida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ed Thomas. Com a palavra, a deputada Carla Morando. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorillo. Lembrando a você, telespectador, que hoje, terça-feira, ainda temos o Colégio de Líderes, que começa a partir das 3 da tarde, onde os líderes dos partidos se reúnem para a pauta do dia, os projetos que vão ser discutidos e votados em plenário. Com a palavra, senhor presidente, deputado Paulo deputados, senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Alesp, os que nos acompanham aqui da assessoria, quero aproveitar aqui por um breve balanço das audiências públicas realizadas para a discussão do orçamento. Aliás, o orçamento que foi entregue ontem a esta casa e que o deputado Alex da Madureira, assim como eu, fazemos parte da Comissão de Finanças e vamos analisar a proposta orçamentária apresentada pelo governador.
Ontem, infelizmente, o deputado Alex não pôde acompanhar, nós fizemos, eu e o deputado Dirceu Dalben, a audiência pública em Ribeirão Preto. Tinha lá mais de 160 pessoas, foi uma audiência concorrida, onde nós tivemos a primeira oportunidade de apresentar a proposta do PPA, o que representa a proposta do governador para os próximos 4 anos, e a execução orçamentária, comparando agosto do ano passado com agosto desse ano, qual é a situação da região de Ribeirão diante da execução orçamentária. E, infelizmente, as notícias são sempre muito ruins. O governador tem deixado de investir na região, como tem também deixado de ampliar as despesas com aquela região. Mas a grande demanda que estava colocada na audiência de ontem era do movimento sem teto. Lá em Ribeirão, eu não sou de Ribeirão, venho de Araraquara, mas descobri ontem que há uma quantidade enorme de ocupações na cidade de Ribeirão, e que, por outro lado, eles têm dialogado, ou têm tentado dialogar com o governo municipal para buscar parcerias e viabilizar os empreendimentos imobiliários. Mas parece que o governo local meio que fechou as portas. Há um risco de reintegração de posse, que pode atingir uma quantidade grande de pessoas, e a preocupação deles era ter esse diálogo, já que o Minha Casa Minha Vida, para quem está de 0 a 3, ele está paralisado, né? Quem constrói, quem sabe dos empreendimentos acompanha de perto, e também o governo do estado tem ainda programas tímidos. Aliás, queria fazer uma observação aqui aos deputados, né? Eu tenho andado muito, a gente foi fazer audiência em Araçatuba, Itapeva e agora Ribeirão. E eu tenho ficado impressionado, deputado Frederico Dávila, com a plantação, não de soja, nem de tomate, nem de pinos, mas de outdoor. De outdoor. Eu acho que valeria a pena cada deputado observar essa situação. Eu estou impressionado. Assim, o governo pode não fazer absolutamente nada, mas tem outdoor. Aliás, ali na Zona Norte, deputado Conte Lopes, por exemplo, tem uma placa enorme na penitenciária ali de Santana. Não sei se o senhor já observou. E uma outra coisa que eu observei é que as placas antigas do governo do PSDB, que anunciavam aquela obra, foram trocadas por placas novas. Eles só colaram em cima da placa velha. É impressionante. Eu, assim, cada dia fico impressionado com a capacidade do Dória. É de uma criatividade, né? Porque ele espalhou as placas azuis pela cidade e pelo Estado. Eu vou depois trazer aqui uma apresentação, porque eu acho até que cabe uma representação por abuso de propaganda. E algumas, na minha opinião, não sou advogado, vou depois recorrer aos advogados, mas tem equívocos do ponto de vista da publicidade, da propaganda. Em todo caso, eu queria só constatar aqui a plantação de outdoors, né? Em São Paulo é proibido colocar outdoor, mas o governador põe nas obras, né? Nas obras. Então, ele tem essa possibilidade. Bom, ontem, então, a gente terminou, para voltar aqui para Ribeirão, a audiência pública lá de Ribeirão. Essa demanda ficou muito explícita, além da questão da saúde, do IANSP, que há uma cobrança que o governo do estado não repassa os 2%. Isso não foi só lá, foi em Itapeva. Eu sei que em outras audiências públicas também surgiu essa questão, audiências que o vereador Alex da Madureira, Dirceu Dalben, Melão, o próprio presidente Wellington Moura acompanharam, presidiram e perceberam que há um problema grave. Então, eu queria aproveitar para dizer que agora a bola está com a Alesp, né? E nós temos um orçamento que, infelizmente, cresceu apenas 3,4%, o que significa, com certeza, mais dificuldades aos pequenos municípios, aos médios municípios, aqueles que demandam por estradas, por saúde, por educação e por emprego. Então, nós vamos ter que fazer um debate aqui profundo para tentar ajudar aqueles que mais precisam, principalmente na questão do emprego. E por isso, senhor presidente, eu encerro deixando aqui um convite. Próximo dia 8, a frente que discute o desenvolvimento econômico regional vai receber
e vai promover, junto com o Consulado da China, a comemoração dos 70 anos da China e também uma aproximação com os empresários chineses, os deputados e prefeitos do Estado de São Paulo, o que poderia, com certeza, ajudar a melhorar um pouco a qualidade de vida daqueles que mais precisam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Nesse momento, encerramos o pequeno expediente e passamos ao grande expediente, já convidando para fazer uso da palavra o nobre deputado Castelo Branco por permuta. O deputado Castelo Branco por permuta tem o tempo regimental no grande expediente. Você pode também acompanhar esta sessão ordinária, além da Rede Alesp, na internet, através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Neste momento, na tribuna, o deputado Castelo Branco. Inaugurando o grande expediente dessa tarde, damos continuidade à nossa explicação sobre o PL 752, Incentivo Alto. Estamos tecendo algumas considerações de ordem técnica, acadêmica, conceitual, visando consubstanciar o nosso eleitor, a nossa audiência de argumentos prós e contras. Próximo slide, ele remete à modernização da indústria automobilística. Relembrando que a gente vem de um cenário de globalização, de competitividade. O Brasil não se tornou um país competitivo no segmento. O Estado de São Paulo perde competitividade e perde emprego e geração de renda. Então, um dos motivos, um dos objetivos, uma das razões é gerar emprego e renda para o Estado de São Paulo, modernizando a sua indústria. Serão concedidos, sim, descontos de ICMS aos veículos resultantes de novos investimentos no setor automobilístico que resultem na criação de novas vagas, não para quem já produz ou para a planta já constituída. O item 3 aqui, ele mostra o seguinte, ele mostra investimentos novos e superiores a 1 bilhão. Então, alguém novo precisa colocar 1 bilhão de reais numa nova planta automotiva. Empregos. Geração de 400 novos postos de trabalho, no mínimo. E o controle. Isso eu tive a oportunidade de constatar. Rígido controle de investimentos acordados através de 3 auditorias. Uma auditoria da Secretaria da Fazenda, uma auditoria da equipe de agentes fiscais e uma auditoria externa contratada. Então, aqui ele vai citar alguns exemplos, né? Teremos que ter novas fábricas, novos produtos e uma expansão da planta atual. Ou seja, nós vamos ter que aumentar a competitividade do Estado de São Paulo para investimentos disputados em escala internacional, conforme eu mostrei no slide anterior. Aproveitar a expertise do Estado no acompanhamento de projetos de investimento. Nós somos o Estado que tem, se não a maior, uma das melhores equipes financeiras do Brasil. Vincula o financiamento à efetiva produção de novos veículos, faz a gestão racional dos recursos, ou seja, maior investimento é igual a maior desconto nas amortizações antecipadas. Enfim, caso aprovado, isso ainda vai fazer parte da lei orçamentária anual, a partir do primeiro ano, onde for eleito o primeiro projeto de fabricação. E os benefícios são escalonados. Atualmente, a administração paulista tem 11 polos industriais. Próxima. Aqui uma linha do tempo muito interessante. Você tem aqui o ano zero, o decreto do Incentivo Alto que nós estamos discutindo hoje, e a lei de financiamento chamado Fundo de Apoio ao Contribuinte. É o que está sendo votado hoje aqui na Assembleia, o PL 752. Aí você vai ter um ano para o cara apresentar o projeto e vai ter um projeto de investimento, que é essa linha aqui. No segundo ano, supondo-se que foi aprovado o projeto, nós teremos a aprovação do financiamento. Do ano 2 ao ano 3 ou 4, você tem, então, um rígido controle dos investimentos acordados com o governo, o projeto aprovado e concluído, a liberação das parcelas do financiamento desse fundo, vinculados ao CMS de novos produtos. Importância. Aumenta a competitividade. Isso aqui já foi, né? Já foi. Ah, não. É aqui. Muito bem. Próximo, pode ser. Detalhamento do programa. 1. Comissão de Avaliação da Política Econômica. Aprovação do projeto.
2, Conselho de Orientação do Fundo de Apoio e Aprovação do Financiamento. Conselho de Orientação. O Investe São Paulo dá o seu parecer. E vem para esta Casa Legislativa, vem para a Assembleia. Vai fazer parte do LOA. E depois a liberação dos recursos para financiamento e lá na frente a liquidação do saldo segundo uma regra específica. Detalhando as condições do financiamento do FUNAC, nós temos aqui a primeira parte, o financiamento liberado em parcelas mensais, até 80% do ICMS devido no mês. O segundo é o pagamento com desconto, que são chamados descontos crescentes. E terceiro é o risco mínimo ou vencimento antecipado se houver comportamento inadequado, chamada inadimplência no pagamento do ICMS ou do financiamento. Nessa tabela da direita, nós temos o valor do investimento em bilhões e a respectiva alíquota de amortização. Bom, eu não vou detalhar tudo, mas o que interessa dessa tabela é um exemplo de exoneração. Aqui na linha das abscissas a gente tem evento 1, evento 2, evento 3 e 4, amortização do financiamento, ICMS a pagar pela empresa, liberação do financiamento FUNAC e lá no final o recolhimento do ICMS pela empresa. Nas ordenadas 1, 2, 3, 4N, a gente tem um valor suposto de investimento, de amortização. Bom, você tem uma projeção onde você vê que o desconto oferecido não é tão grande quanto se imagina. E quando a gente faz essa conta no lápis, como diziam os antigos, o benefício não é tão grande quanto se pensa. Pode ir. Terminamos? Não. Terminamos essa primeira linha, né? Bom, hoje à noite, nos 15 minutos, teremos a oportunidade de apresentar outros slides, mas eu gostaria de chegar à seguinte conclusão. Do que foi analisado até agora com a equipe técnica da Secretaria da Fazenda, não vi nenhuma improbidade administrativa, não vi nenhum erro conceitual, não vi nenhuma falha neste projeto de lei, nem na sua concepção. Conheci a equipe que o fez, muito competente, jovens, idealistas, com a vontade de trabalhar e de gerar mais empregos, mais renda, mais soluções para o Estado de São Paulo. À noite vamos ter a oportunidade de concluir, inclusive apresentando uma tabela de perguntas e respostas difíceis, complexas, onde a gente pretende se antecipar a possíveis críticas ao projeto. Muito obrigado. Pela hora, deputado Telhada, mas enquanto Sua Excelência chega ao microfone, convido para fazer uso da palavra Rodrigo Moraes, deputado Carlos César, deputado Rafael Silva, deputado Tenente Nascimento, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputada Beth Lula Saão, deputado Alex de Madureira. Pela hora, deputado Telhada. Eu ia propor, senhor presidente, que após a fala do deputado Alex Madureira, havendo de acordo de lideranças, suspender a sessão até às 16h30. Muito obrigado. Regimental. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados aqui presentes nessa tarde. A minha vinda a esta tribuna na tarde de hoje, e a todos que nos assistem também pela Rede Alesp. Rede Alesp porque não falamos mais TV Alesp, agora é Rede Alesp, porque está englobando todas as plataformas digitais, inclusive as redes sociais, transmitindo também tudo o que é falado, para que seja notório cada vez mais a atuação dessa casa. Eu recebi a semana passada no nosso gabinete aqui na Assembleia Legislativa, um grupo vindo de Piracicaba, da minha cidade natal, e com uma demanda que eu mesmo desconhecia, mas uma demanda de muita importância para a nossa segurança pública na região de Piracicaba. Não só para a cidade de Piracicaba, que é a grande cidade ali da região, mas todos os municípios que englobam aquela região. A inspetora Lucineide, que é comandante da Guarda Municipal de Piracicaba, eles tiveram a iniciativa, presidente, de fazer um projeto
conseguiram ali, junto à prefeitura, o prefeito Barjas Negre, uma área onde possa ser construído um estande de tiro para a guarda municipal. Mas a grande importância disso é que não é só para a guarda municipal. Hoje, a Polícia Militar de Piracicaba e da região não tem onde eles fazerem o treinamento dos policiais. A Polícia Civil, a Polícia Federal, não tem onde treinar os seus policiais ali na região. Então, é uma demanda que, pela Constituição, eles são obrigados a fazer o treinamento mensal e não estão conseguindo fazer. Eles utilizavam, antigamente, o tiro de guerra da cidade, que a deputada Bebel conhece muito bem, pois é nascida ali naquela cidade também. E hoje não se usa mais o tiro de guerra, porque o Ministério Público entrou com uma ação proibindo que fosse utilizado também o tiro de guerra. Então, o Exército não tem como fazer o treinamento dos oficiais do tiro de guerra, a Polícia Militar não tem onde treinar os policiais, porque não tem estande disponível, a Polícia Federal, a Polícia Civil também não tem onde treinar os seus policiais, eles têm a munição, têm o armamento, têm o pessoal e não têm onde fazer o treinamento. E quem teve a iniciativa de resolver esse problema, mas de uma forma unida com os órgãos de segurança da região, foi a Guarda Municipal. Então, eu abracei essa causa e convido também a deputada Bebel, o deputado Roberto Moraes, que é da cidade e da região, para que abracem juntamente conosco esse projeto. A Prefeitura está cedendo a área e o Estado entraria com o subsídio para poder fazer essa construção. E eles foram até felizes no projeto que fizeram. O projeto está constituído em várias fases. É um projeto ambicioso no final, que eles querem fazer um centro mesmo de treinamento, onde tem a quadra, onde tem a pista de corrida para o treinamento dos policiais, onde tem a sala de aula para ter o treinamento teórico também, não só a prática, e tem os estandes onde eles possam treinar, né? Porque o pior do que o policial estar mal preparado é ele não ter condições de se preparar, né? Então, é uma demanda vinda ali de Piracicaba e da região e que eu tenho, me coloquei à disposição para ajudar a resolver esse problema. Obrigado, deputado Castelo Branco, contarei com o senhor sim. Também quero aproveitar aqui esse momento, nós recebemos ontem, a Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu ontem a peça orçamentária, né, dia 30 de setembro foi o prazo para que se chegasse a essa casa a peça orçamentária para 2020. A receita do governo, a receita total projetada, ela teve um aumento. Nós ouvíamos falar aqui, na Comissão de Finanças também, por várias vezes, deputados dizendo, olha, o orçamento vai reduzir, o orçamento vai reduzir, o orçamento vai reduzir, todo mundo está dizendo que o orçamento vai reduzir. Mas nós tivemos um acréscimo de 3,4%, saltando de 231 bilhões para 239 bilhões, será o orçamento do governo do Estado para o ano de 2020. As áreas que tiveram aumento também, as áreas de importância e que foram base no projeto de governo do governador Dória, as áreas de educação e saúde, que são prioridades no governo do Estado, receberão os maiores repasses financeiros. A educação, 47 bilhões, que representa um aumento de 2,2%. Segurança pública, 29 bilhões, um aumento de 9%. E saúde, 28 bilhões, um aumento de 5,3%, que são as áreas que terão uma atenção especial. Nós, deputados, não só os que fazem parte da Comissão de Finanças, como eu, como o deputado Paulo Fiorilo, que falou agora há pouco aqui, nós temos a responsabilidade, juntamente ao governo do Estado, de analisarmos a peça orçamentária, apresentarmos as nossas emendas, se caso julgarmos necessário fazê-lo, e lutarmos para que essas emendas sejam atendidas, né, não só na Comissão de Finanças, como aqui no plenário também,
e, posteriormente, sejam também sancionadas em sua integralidade pelo governo do Estado. Então, é de suma importância que nós aproveitemos essa oportunidade que nós estamos tendo. Mais uma vez, eu que estou no primeiro mandato, quero aproveitar essa oportunidade de analisar o orçamento, de apresentar as emendas se forem necessárias, se eu julgar necessário, e de brigar para que elas sejam atendidas sim. Nós sabemos que em todo o tempo estão nos procurando, são vereadores, prefeitos, são sindicatos, são pessoas que estão nas classes sociais todas que nos procuram, tentando buscar junto aquilo que elas representam, o melhor para cada um. E nós não podemos deixar isso passar. A grande oportunidade que nós temos de agora até o final do ano, de fazermos um bom orçamento para o ano de 2020, que é uma das funções dessa Assembleia Legislativa. E eu termino aqui, presidente, agradecendo a oportunidade de estar participando da Comissão de Finanças, que para mim é uma das comissões mais importantes dessa casa, não desmerecendo as outras, é claro, mas estou tendo a satisfação de poder participar e de ver o trabalho realizado como nós estamos fazendo nas audiências públicas pelo Estado. Nós temos ouvido as demandas lá na ponta de cada um que representa a sua classe, o seu sindicato, o seu grupo de trabalho, e temos podido trazer essas demandas aqui para esta casa, para que sejam também colocadas, na medida do possível, no orçamento do Estado. Muito obrigado, presidente. Essa é a minha fala hoje. Obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada professora Bebel Lula. Estamos no grande expediente. Os deputados têm 10 minutos pelo tempo regimental para a sua fala neste grande expediente. Neste momento, sobe a tribuna a deputada professora Bebel. Bem, boa tarde, senhor presidente, Gimanci Santos, os componentes da mesa também, cumprimento os assessores à minha esquerda, sentados, à minha direita, cumprimento o público que está presente aqui, nesse plenário da Assembleia Legislativa, cumprimento também, claro, todos que nos assistem através da TV Alesp. Eu peguei o final anterior da fala do deputado Alex da Madureira, referente ao projeto, né, da Polícia Militar, lá, que está em Piracicaba. Ela é de São Paulo, mas está lá em Piracicaba. E, de fato, o tiro de guerra, a gente conhece muito bem, sabe exatamente ali da região do Algodoal, do bairro do Algodoal, um espaço muito grande. E esse projeto pode contar comigo também, Alex. Não é a minha área, né, mas eu acho que toda a força conjunta ela vale a pena, né? Então, pode contar comigo também. Eu quero começar a dizer o seguinte: eu nunca tive locus ou local privilegiado para discutir a ação, educação. Se tiver numa presidência, uma comissão de educação, vou debater. Se tiver na planície, vou debater. Se tiver no chão da escola pública, debaterei, deputada Mônica Seixas. Se tiver na rua, vou debater. Enfim, a educação é pauta inerente à minha pessoa. Tem os que dizem que eu não tenho direito de debater educação, que na concepção deles eu não sou professora. Não, ninguém deixa de ser professor se optou por ser professora por profissão. Minha profissão é professora. Eu não tenho profissão de presidente da PUESP, como também não tenho profissão de ser deputada. Mas a minha profissão é professora com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser professora. Na fala de muitos aqui, como foi comparado, né? Tristemente, porque eu acho que fulana é professora, mas a senhora não é professorinha, como outras. Quero dizer que até a professorinha tem um papel
fundamental na vida dos cidadãos. Para a grande professora ser a grande professora, ela passou pela mão da professorinha. Só que eu quero dizer, é tão infeliz a fala da pessoa, eu não cito o nome, é tão infeliz, é tão pequena, que professor não tem, sabe, não tem, como é que eu digo, se é professorzão, se é professorzinha, professorinhas ou não. Não tem. Professor é professor, professa. É essa a questão. Então, é um debate débil, pequeno, né, de pouco conteúdo. E para falar em conteúdo, então, eu quero colocar uma questão que vai lotar sexta-feira essa casa, que é o Fundeb permanente. Deputada Mônica, se puder, dê uma passada, isso tem muito a ver com todas as políticas públicas educacionais que nós defendemos. Tem a ver com o Plano Estadual da Educação, que debate diversidade, tem a ver com tudo. Então, se o Fundeb se vigorar, que a partir do ano que vem, 2020, nós não vamos ter Fundeb, o que vai acontecer, na verdade, é que a educação básica vai desmoronar. Educação básica é o que mesmo? É a educação infantil, compreendendo creches e pré-escolas. É o ensino fundamental, o primeiro ciclo, que é a da alfabetização, importantíssimo. Aliás, eu considero a educação infantil, mas o ensino fundamental, o primeiro ciclo, que trabalha a alfabetização, essa criança vai deslanchar para o resto da vida. O ciclo 2 do ensino fundamental, que trabalha conceitos já de uma criança que vem ali, né, com a dificuldade de se abstrair, mas ela vai começar a criar conceitos, e aí ela vai para o ensino médio fazer a escolha da vida dela. E se não tiver ensino médio, não teve oportunidade de estudar em idade própria, também na educação básica é educação de jovens e adultos, aqueles que querem dar continuidade nos seus estudos fora da sua faixa etária. Nós tivemos a felicidade de ter uma emenda, que foi a emenda constitucional 59 de 2009, deputada Mônica Seixas. Ela tem três destaques a serem feitos. Primeiro destaque, o destaque de acabar com a desvinculação de recursos. Foi Fernando Haddad que encaminhou para o Congresso Nacional e foi aprovada essa era PEC. E passou a vincular mais de 10 bilhões de reais para a educação. O segundo destaque, criar um sistema nacional articulado de educação. Falar com cidadãos, né, que estão nos assistindo através da TV Alesp, deve perguntar, mas que diabo de sistema é isso que essa professora fala? Sistema, nós podemos entender como um conjunto de escolas, redes particulares, redes municipais, redes estaduais, escolas que estão no âmbito da União, Distrito Federal. Sistema é esse conjunto que está desarticulado e que, num sistema nacional articulado de educação, com a criação de sistema distrital, sistemas estaduais, sistemas municipais, nós podemos trabalhar com o artigo 23 da Constituição, que é o regime de colaboração. Se implantado o regime de colaboração, pouco importa se a escola é do município, do Estado, da União, ela é pública. Esse é o conceito. Escola pública e com qualidade social, para todos. Todos. E eu defendo que a escola pública de qualidade seja para todos. Se nós tivermos isso, eu duvido que rico vai querer pagar escola se ele pode ter uma escola de qualidade. Até antigamente, os ricos pagavam escola
porque o filho não conseguia estudar na escola pública. Eu me lembro de estudantes, por exemplo, que para passar de ano ele estudava conosco, ia para particular e depois voltava para a pública, porque ele era empurrado. Depois essa moda pegou na escola pública. Lembremos disso. Então, vamos fazer dessa missão do Fundeb, dia 4, né, vai ser no Paulo Kobayashi, um grande movimento que interessa, inclusive, o secretário estadual da Educação, o governador, porque não ter um Fundeb também é desregulamentar toda a educação básica. Para terminar, lamentavelmente, nós fomos surpreendidos com uma resolução e uma portaria de atribuição de aulas que, de novo, põe de cima para baixo a forma de como os professores deverão ter as suas aulas atribuídas. Mexe, por exemplo, com uma forma de remoção, meio que a título de ex officio a pedido. Isso não existe na Lei 444/85, que trata do Estatuto do Magistério. Não tem isto lá. Lá tem o Instituto da Remoção. O ex officio é por força governamental e nunca há pedido. E o risco disto acontecer significa que, se eu for uma removida ex officio a pedido, eu tenho mais pontos, menos pontos, e eu vou para uma escola. Aí o professor, que teria mais ponto por remoção, para ir para aquela escola, ele vira o adido. Entendeu? Então, isso é um ataque frontal ao Estatuto do Magistério, e nós já estamos tomando a POSP, né? Eu não estou falando como deputada, mas trazendo uma deliberação da POSP, estará, com certeza, tomando as devidas providências jurídicas, né? Para não falar da jornada, que também é algo que mexe sem observar a legalização, a lei, né? E a forma também de classificação. Se um professor for, eu vou terminar, senhor presidente, se um professor for numa escola de tempo integral, ele dobra o tempo dele e ele passa na frente dos demais. Isso não é correto. É natural que ele esteja lá, mas a gente não pode forçar, né, esse tipo de classificação. Paro por aqui, agradeço, quero ter a oportunidade depois, em outro espaço, de falar, mas, enfim, agradeço a oportunidade. Muito obrigada e obrigada a todos. Obrigado, deputada. Com a palavra, nova deputada Marina Elô. Deputado Dr. Jorge Luiz do Carmo, por cessão de tempo, com a palavra a deputada Mônica, da bancada ativista. Deputada Mônica, da bancada ativista, agora na tribuna para sua fala pelo tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. O que me traz aqui, na verdade, é um pedido da codeputada do meu mandato coletivo, a doutora Shirley Pancará, indígena da etnia Pancará, que quer falar sobre a situação dos indígenas do estado de São Paulo. A cidade de São Paulo é região metropolitana, embora invisíveis, tem mais de 21 mil habitantes indígenas. Guaianazes, Guarulhos, por exemplo, levam nomes de etnias indígenas invisibilizadas. O município de São Paulo tem 1.400 indígenas e a segunda maior população de indígenas do país, em favelas, já que a nossa legislação racista os impedem de adentrar as florestas como o Parque do Jaraguá, e a nossa cidade invade as suas aldeias, levando precarização. Essa semana a gente teve mais um incêndio na aldeia do Jaraguá, que deixa as pessoas em situação ainda mais precária, e é sobre isso que a Shirley quer falar, por favor. Sem áudio. Sou a Shirley, do povo indígena Pancará. Estou aqui como co-deputada estadual do mandato coletivo da bancada ativista, uma luta pelos direitos dos povos indígenas aqui no estado de São Paulo. Sou do Nordeste, vivo em São Paulo há 20 anos e, com isso, luto por políticas públicas para os povos indígenas. E venho aqui informar desses casos em relação aos nossos direitos. Muitos são os descasos que envolvem
os nossos territórios. E esses dias aconteceu na aldeia do Jaraguá, na Tecoapiraú, dia 28 de setembro, às 3 da manhã, um incêndio e queimou 3 casas. Não sabemos qual foi o fim, o que aconteceu de fato para ocorrer este incêndio, mas nós buscamos políticas públicas de moradia, saneamento básico e revitalização dos nossos espaços. Nós buscamos direitos mínimos para o bem viver dos povos indígenas. Espero que possamos unir as mãos e contribuir com a luta dos povos indígenas, os povos originários, os primeiros habitantes deste país. Então, informo a todos que, no que puder, colaborar também com doações de alimentos, o que for possível de contribuir em campanhas. Essas famílias que perderam suas casas, 4 casas prejudicadas, esperam esse apoio e doação de vocês. Lembrando que buscamos políticas públicas de moradia, saneamento básico e revitalização do espaço e os direitos mínimos para o bem viver dos povos indígenas. Então, gratidão a todas e todos. A Shirley e outros povos indígenas atuam no mandato da bancada ativista, ajudando a produzir legislação que tirem da invisibilidade os povos indígenas do estado de São Paulo. São quase 40 etnias espalhadas pelo estado que perderam todos os seus direitos, muito porque eles não participam da vida política. Eu citei o exemplo aqui do Parque do Jaraguá, que fica do lado da aldeia do Jaraguá, e por uma legislação estadual impede a entrada dos indígenas na floresta. Por conta de uma legislação de preservação pelas pessoas brancas, a gente criminaliza a vida dos indígenas. As cidades também se expandem, chegando nas aldeias e deixando eles em situações de favelização, que é isso que a gente vê no Real Parque, é isso que a gente vê no Jaraguá, e em outros tantos bairros de permanência de maioria indígena. Os indígenas já garantiram alguns direitos para conviver em território urbano, como o direito de registrar os seus filhos com os próprios nomes, como o direito de saúde diferenciada nos hospitais, que respeitem as suas crenças, o seu medicamento tradicional, e nas escolas. Mas os servidores públicos estaduais têm muita dificuldade de cumprir a legislação porque a desconhece. Por exemplo, quando uma mãe chega num hospital, por exemplo, como de Pirituba, que tem no entorno uma aldeia, com o seu filho pintado de barro ou esfumaçado, porque é uma tradição indígena para proteger a vida, banhar as pessoas de barro, o hospital manda a criança de volta para casa e fala para a mãe que a mãe não cumpre as regras básicas de higiene. Então, o indígena prefere tirar a criança do hospital e protegê-la segundo a crença tradicional do que mantê-la no hospital limpa. E a legislação já obriga os hospitais a atenderem a saúde diferenciada indígena, respeitando a sua crença. Por isso, a Shirley protocolou no mês passado, que foi o Agosto Indígena do nosso mandato, 2 projetos de lei que eu assino, mas que é de autoria e desenvolvimento dela e dos povos indígenas. Um é o direito a professor indígena e a linguagem indígena nas escolas, para que as crianças indígenas em território urbano não quebrem o vínculo com a sua cultura. E 2, o direito à merenda diferenciada. As nossas escolas violam o direito das crianças indígenas, dando para elas substâncias como açúcar, que não faz parte das suas culturas. Então, hoje a Shirley veio aqui dar o seu recado, a gente agradece a oportunidade de fala e pede o apoio de todos para o entendimento da luta indígena diferenciada, que se faz presente através da luta da Shirley no mandato coletivo da bancada ativista. Obrigada. E nada mais havendo, presidente, eu peço o levantamento da sessão, a suspensão da sessão até às 17 horas. É regimental, nobre deputada. Havendo acordo de liderança, então, essa presidência suspende os nossos trabalhos até às 17 horas. Presidida pelo deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, esta sessão ordinária está suspensa e volta a partir das 17 horas. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.